que eu previsto propriamente dito, né? Mas eu fico muito contente de estar dividindo esse momento com vocês, fico muito contente mesmo. Eu vou colocar alguns pontos aqui, mas me deixo inteiramente à disposição dos irmãos, para o que precisar, né? Pegar o meu contato, meu telefone, entrar em contato, tirar alguma dúvida. Eu fui muito abençoado pela Junta de Missões Nacionais, né, pelo projeto de Igreja Multiplicadora. Então, eu tenho uma dívida grande, né, para cooperar com outras igrejas, que, assim como fui ajudado, também tenho intenção de ajudar outras igrejas. Ok. Eu não vou fazer uma apresentação propriamente dita, até ia fazer aqui para transmitir, mas acaba que não deu tempo. Eu vou fazer aqui do meu celular e qualquer coisa, a gente, em outra oportunidade, eu faço uma apresentação para vocês da implementação do projeto de Igreja Multiplicadora, né? Então, hoje o que eu vou falar um pouco, né, é da história da minha igreja, como que eu aprendi, né, nesse trabalho, nesse movimento de Igreja Multiplicadora. Eu, na verdade, sou um pastor não jovem de idade, né? Eu tenho já 43 anos de idade, mas de ministério eu tenho apenas 5 anos, né? 6 anos de ministério. Então, tem pouco tempo de ministério, tem muita coisa para aprender ainda. Mas a história da minha igreja, da Igreja Batista Parque Rio Branco, na qual eu sirvo, ela começou, né, como um ponto de pregação. Ela era um ponto de pregação da Igreja Batista Parque Guarulhos. E quando eu cheguei lá para trabalhar nesse ponto de pregação, tínhamos um grupo muito pequeno de pessoas. Na verdade, a maioria era idoso, né? O irmão Adail, que era o líder da igreja lá, que era o diácono, que era responsável pela implementação do projeto, homem muito piedoso, temente a Deus, mas assim, tinha apenas alguns poucos idosos. E aí, quando eu comecei o trabalho lá, né, a gente tinha 8 pessoas, então foi bem no início mesmo, eu senti o chamado para o Ministério Pastoral, então, iniciei o Ministério Pastoral, o Seminário Teológico Fluminense, e fui para lá para trabalhar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que eu não ia dar conta daquele trabalho. Mesmo sendo bem pequeno, eu sabia que eu não conseguia dar conta de todo o trabalho. Mesmo porque eu sabia que eu ia, não sabia até quando, ter que trabalhar com esse ministério biocupacional, né? Trabalhar fazendo tenda e também apacentar lá no ministério. E aí eu peguei e comecei a procurar essas estruturas de discipulado, de célula, mas eu tinha muito medo, porque eu tinha ouvido falar muitas coisas, aberrações, e hoje eu vejo que é verdade mesmo. Muitas coisas estranhas ao nosso... Eu tinha muito preconceito, comprei alguns livros, estava lendo, mas muito desconfiado. Uhum. Coincidentemente, a Junta de Missões lançou o projeto de Igreja Multiplicadora. E quando ela lançou esse projeto de Igreja Multiplicadora, eu ganhei um livro. E comecei a ler o livro e fiquei apaixonado pela visão. Porque era diferente daquela visão mecânica, né? Meio que artificial, que eu conhecia em outras visões. Não era apenas um pragmatismo, mas ela agregava também aos princípios que nós conhecemos e não gerava danos à instituição, à estrutura, à MCM, aos embaixadores, ou seja, dava para que todos pudessem coabitar e trabalhar e remar na mesma direção, coisa que eu não via nos outros projetos de crescimento de igreja, que, de certa forma, você tinha que enxugar tudo aquilo e acabar sendo numa única perspectiva. Então, isso falou bem ao meu coração e comecei a aprofundar, participei de alguns seminários, de alguns workshops, e aí eu levei esse projeto para o pastor da minha igreja, né? Porque eu ainda era seminarista. Levei para o pastor CI, apresentei para ele o projeto, ele falou assim: meu filho, vamos começar lá implementando, e a gente começou a fazer um PGM protótipo. Levei para os irmãos, nessa altura éramos mais ou menos umas 30 pessoas. Peguei alguns grupos, umas 10 pessoas, fiz um PGM protótipo aqui em casa, começamos a trabalhar com a visão, né? Que é os 5 princípios de igreja multiplicadora, que é oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Então, começamos a estudar esse projeto, ou seja, tinha poucos livros da junta, a literatura era muito escassa. Hoje a gente tem uma abundância de livros, né? Mas naquela época tinha poucos livros. Só tinha o livro que era do Fernando Brandão, que era Igreja Multiplicadora, e o PGM do Márcio Tunala. Então a gente começou a estudar aquilo, e a gente começou vendo
o quanto que era importante a gente adaptar um conceito do cuidado multidisciplinar, ou seja, a visão discipular. A gente pôde ver o seguinte, né? E aí ficou muito claro para aquela congregação, porque como eu trabalhava embarcado, né, e embarcado que a gente chama aqui, né, não é o mesmo termo aí, o pessoal que trabalha na plataforma, né, se chama offshore, a gente fala que quando vai para a plataforma a gente embarca. Então muitas pessoas se conhecem aqui no Rio de Janeiro, né, com um camarada que trabalha embarcado, ou seja, ele se desloca para uma plataforma. Então como eu trabalhava aqui na Bahia, pastor, a gente conhece como embarcado os caras que torcem pro Flamengo, que entra numa barca oh, meu Deus, e afunda. Deus que me livre. Eles estão pegando no meu pé. Toca o barco. Vai fora. Ô, pastor, deixa só, antes do senhor continuar, pastor João Marcos entrou, está conosco também já, tá? E pastor Fábio Bastos, da Segunda Igreja Batista, também está conosco aí, nos ouvindo. Deus abençoe vocês aí, sejam bem-vindos. Pastor Wagner Trindade está entrando aí também, daqui a pouco a gente dá um alô aí. Obrigado, pastor. Pastor Isaías, pode continuar. Bom estar com os irmãos. Ok, bem-vindo aí, meus irmãos. Então, o que acontece? Naquele momento, a igreja percebia nitidamente que um pastor, ou seja, um seminarista, né, em formação, eles tinham um carinho muito grande comigo. E eles entendiam que eu tinha esse desejo de pastorear todas as pessoas. E esse grupo, PGM Protótipo, ele começou a entender claramente que essa demanda de gente atender essas pessoas, né, precisava ser além do pastor presidente ou de um único pastor. Então a gente começou desse pequeno grupo, a gente se empolgou muito. Eu digo que se fosse hoje, faríamos coisas diferentes. Naquela época a gente cometeu equívocos também, erro, porque rapidamente a gente viu, o pessoal começou a se empolgar, a falar, a discipular outras pessoas lá fora. De repente a gente multiplicou de maneira precoce. E aí eu tenho muitas coisas para falar, né, de como a gente fazer de uma maneira ainda mais comedida, mais planejada. Mas o fato é que deu tão certo que a igreja começou a vivenciar esse ar, né, de querer apacentar, de um pequeno grupo foi para 2, de 2 foi para 4, e a gente começou a crescer. E isso deu uma ênfase muito grande na igreja, no discipulado, já não ficava tão centrado na minha pessoa, ou seja, eu conseguia ver esses pequenos grupos trabalhando na vida de outras pessoas, trazendo outras pessoas para a congregação, e aí a gente foi crescendo, para a glória do Senhor. Esse lugar que cabia em torno de 50, 55 pessoas, ele encheu. A gente não tinha outra opção a não ser partir para uma construção. E a gente, com muito sacrifício, comprou um terreno, construiu a primeira parte do templo, né, que era o prédio de educação religiosa, e a gente não fez divisórias nele para ser um único lugar. A gente começou em maio e terminou em outubro de 2014. Ou seja, a gente se endividou, né? A gente pegou empréstimos com algumas pessoas para a gente poder rapidamente construímos, e de um lugar de 55 pessoas, a gente foi para um lugar de 160 pessoas. E aí a gente conseguiu organizar a igreja em 17 de outubro de 2014 com 65 pessoas. Foi um crescimento muito rápido para a gente poder alcançar aquela congregação. E a Igreja Multiplicadora passou a ser a nossa espinha dorsal no planejamento de discipulado e de evangelização. E aí, o que aconteceu? A gente começou a expandir mais ainda. E aí a gente imaginava que a gente ia poder ter bastante tempo até encher aquele lugar, cabia 160 pessoas. Tem bastante tempo pela frente. Mas o que nos aconteceu é que dentro de pouco tempo, pouco mais de 2 anos, a gente encheu aquele lugar. E a gente não tinha mais como congregar ali dentro, porque ficou muito cheio. E aí a gente partiu para uma outra etapa, que foi comprar uma tenda. E a gente, mais uma vez, né, forçou, foi adiante, comprou uma tenda. Essa tenda cabe 350 pessoas. A gente construiu essa tenda, e com essa tenda a gente conseguiu expandir mais, né, a igreja.
E a gente louva o Senhor porque a igreja só foi crescendo, os pequenos grupos foram se multiplicando. E aí essa tenda encheu de novo, de 350 pessoas. E aí encheu de novo. A gente teve que agora fazer 2 cultos. Como a gente não podia construir mais, atualmente a gente está fazendo 2 cultos, né? Um culto pela manhã, um grupo de pessoas vai nesse culto da manhã e o outro vai à noite, né? Para que a gente não tenha que a gente tenha condições de acolher essas pessoas. A membresia da igreja, estamos aproximadamente 300 pessoas, mas o número de pessoas frequentando ultrapassa muito esse número, né? Porque tem muitas pessoas que ainda estão no discipulado, para o batismo. Então, a igreja teve um rápido crescimento que superou todas as nossas expectativas, né? Então, a gente louva o Senhor pelo investimento da Igreja Multiplicadora, porque o que nos permitiu avançar nessa velocidade foi justamente esse projeto de discipulado, de crescimento da igreja. Você vai me perguntar assim, pastor, é a resposta de tudo? Não, a gente tem lutas que eu quero compartilhar com você. Pode falar. Pastor, entre o início do trabalho em congregação e hoje a igreja como está, qual foi o espaço de tempo? 8 anos no total. 2012 nós começamos como congregação. 2014 estabelecemos como igreja. Outubro de 2020 vamos fazer 6 anos, né? Mas hoje nós temos 5 anos de organização, 2 anos de congregação e 5 anos de igreja formada. Entendi. Aí o senhor disse que iniciou um pequeno grupo com 10 pessoas, né? E qual foi o tempo entre as 10 pessoas e as 60 pessoas? Olha, entre 10 pessoas, um pouco mais de 1 ano. Entendi. Porque eu já estava como congregação 1 ano, 2013, por ali, que a gente implementou a Igreja Multiplicadora, né? E aí, a partir daí, que as coisas foram acontecendo. Ok, pastor, obrigado. Olha, a gente... E assim, olha, de longe, eu não quero fazer nenhuma crítica a nenhum projeto de evangelização, de igreja. Eu creio que tudo é válido, né? Mas, assim, como eu estou falando aqui sobre Igreja Multiplicadora, eu vou falar sobre os acertos e erros do projeto de Igreja Multiplicadora, né? Da nossa vertente. Mas, embora eu seja pastor há 4 a 5 anos, 6 anos, mas eu tenho uma vivência denominacional por muito tempo, né? Então, nascido e criado dentro de uma igreja tradicional, e eu quero dizer assim, né? A nossa igreja, geralmente, quando alguém fala assim, a igreja cresceu muito rápido, as pessoas falam assim, poxa, deve ser uma igreja progressista, aceita... Não, batista mesmo. É batista mesmo. Batista de ceia restrita, de pessoas que vêm de outra denominação. Batizado. Então, assim, não estou fazendo nenhuma defesa teológica do batismo, nem nada, mas apenas para mostrar assim, né, a nossa vertente, a nossa igreja é uma igreja muito conservadora teologicamente, né? A gente até tem, né, a música é mais contemporânea, né, pela realidade do bairro, mas eu chego a ser um cara muito conservador, né? Então, no começo, né? E aí quando eu digo da minha história como membro de igreja, nós fizemos muitas campanhas, viagens missionárias. Então, Deus usa todas as formas, né? Mas na nossa realidade lá, a gente chegou num local que era um local que era muito carente. E era um local em que as pessoas eram difíceis de conectar, porque era um contexto de comunidade. Então, é um lugar de muita violência, as pessoas muito trancadas, de dificuldade, né, de dar crédito. É um lugar que existem muitas igrejas neopentecostais, então, de cura, do manto, disso, daquilo. Então, uma igreja conservadora crescer nesse ambiente não é fácil. E aí, uma coisa que a gente tinha no começo, que a gente fazia, eram os cultos públicos. A gente ia lá fazer culto ar livre. Não estou fazendo uma crítica. E funciona até hoje, né? Então, não é que
a gente tem uma outra forma de evangelização que essa não possa existir. Ainda hoje, a gente ainda faz culto ao ar livre. Não há nenhum problema disso daí. Mas, para a minha realidade, eu que trabalhava fora, ficava muito pesado. Porque alguns de nós acabam tendo a cultura de que é o pastor que tem que resolver tudo. Então, embora eu nem era pastor ainda, mas todo mundo esperava que eu desse a resposta, eu fizesse a congregação crescer. E eu me lembro que, como eu cuidava da congregação, ficava 14 dias na plataforma e 21 em casa, eu pedi uma transferência para eu poder ficar todo final de semana em casa. Mas durante a semana eu ficava fora. Então, eu viajava para outros estados. Eu cuidava de 2 plataformas. Uma ficava no Recife e a outra lá no Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Então, uma semana eu ia para o Nordeste e outra para o Sul. E aí, como o culto de oração era sexta-feira à noite e domingo. Tinha um culto. Então, eu saía lá do Rio Grande, pegava 4 voos para chegar em Campos Goytacazes. Pegava Rio Grande, Porto Alegre, Viracopos, em Campinas, Campinas, Rio de Janeiro, Campos. Eu chegava em Campos 8 horas da noite. A minha esposa ia lá no aeroporto, me apanhava. Eu, do jeito que eu estava, eu ia para o culto ao ar livre, porque eu que tinha que pregar. E aí tinha lá 5 irmãos. A gente cantava, aí eu pregava. E como eu estava muito cansado, ou seja, eu tinha saído do hotel 8 horas da manhã. E aí os irmãozinhos falaram assim, que isso, irmão? Está muito cansado, deixa a gente fazer. Precisa... Eu falei, ok. Na outra semana, eu falei assim, tá ótimo. Minha esposa lá apanhava, aí eu ia passear com ela, ia ver filme, ia me divertir. Quando chegava no domingo de manhã, o irmãozinho falou assim, eu queria dar uma palavra aqui. Eu falei, pode dar uma palavra? Aí eu falei assim, olha, é uma vergonha. Culto ontem só tinha 3 pessoas. Eu tive que cantar, ainda pregar, montar o som. Onde que estão os irmãos? Eu me sentia culpado, porque eu estava em casa com a minha esposa, com a minha família, enquanto aquele irmão estava lá. E eu falei assim, meu Deus, se eu tiver que participar de tudo que tem na congregação, eu nunca vou conseguir dar conta da minha vida pessoal e nem da minha família. E então, quando a gente leu esse projeto de Igreja Multiplicadora, a gente entendeu que a missão de Cristo não foi para sobrecarregar 1 ou 2 pessoas, mas foi para que eles pudessem fazer discípulos. E esses discípulos iriam dar continuidade ao trabalho de todo o ministério. Então, foi isso que a gente acabou implementando. A gente trouxe para a igreja essa visão. Olha, nós vamos trabalhar e todo mundo vai fazer a sua parte. O dever de evangelizar, de pregar o evangelho, de fazer todo o ministério, são todos nós. Não é apenas o seminarista ou o futuro pastor que vai cuidar de tudo. Então, a gente pôde dividir essas funções e isso acabou acontecendo de uma maneira muito saudável. Dentro desse pequeno grupo, né, começou, então, a desenvolver, as pessoas começaram a desenvolver a cultura do cuidado. Ou seja, olha, se não é o seminarista que vai ter que cuidar de todo mundo, esses que estão aqui comigo, sou eu que cuido. Eu preciso levar até a igreja, eu preciso recebê-lo lá, eu preciso tratar de cada um deles. E isso foi uma grande alavanca para o desenvolvimento da igreja. Ontem eu fiz uma... E aí, quando vem aí o Covid, né? E aí, quando aconteceu o Covid, a primeira coisa, eu olho uma lista de membros, 300 pessoas, de membros da igreja. Antes eu ainda tinha assim, aqueles que eu não estou vendo, na semana seguinte eu peço alguém para cuidar. E agora, que a gente não vê ninguém? Então, eu pude fazer uma reunião ontem com os líderes de pequenos grupos e eu falei para eles, poxa, olha, a igreja, mais que nunca, depende do cuidado de vocês. Então, assim, eu não tenho como ligar para todo mundo da igreja, mas eu mantenho um cuidado muito próximo com os líderes de pequeno grupo, para que eles, sim, desenvolvam cuidado com o restante. A minha grande preocupação hoje, nessa história do Covid aí, não são com aqueles que já estão no PGM. Por quê? Eu sei que se o cara tiver sem alimentação, tiver em problema, conflito com a mãe, com a sogra,
ele vai chamar o líder do pequeno grupo, ele vai falar, ou o líder vai perguntar para ele. O líder vai tratar isso daí. A minha preocupação é justamente aquela igreja de que eu não vejo e que ela não tem uma linha de cuidado. Então, hoje, eu mais do que nunca estou convencido, né, que Deus tem uma resposta grande. E essa visão de igreja multiplicadora, ela é muito saudável para as nossas igrejas aí. Eu queria falar um pouco dos princípios, mas antes disso eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Pastor Isaías, nós batistas não somos departamentalistas demais? É o pastor Fábio Bastos, da Segunda Igreja Batista. Então, a gente sempre tem algumas barreiras, né? Eu cheguei a gelar o meu coração, né? Eu li ali de especialista, eu falei, gente, eu vou ter que entrar nesse assunto. Eu falei que eu tenho 5 anos de ministério, vamos me fazer essa pergunta, né? Você também quer sobre passar do susto, né? Passar do suador. Assim, tem algumas questões que às vezes nos impedem ou nos atrasam alguns processos. Os departamentos são um deles. Mas olha só, se nós olharmos, fizemos uma boa... Eu sou engenheiro, né, de formação, então a minha cabeça é muito cartesiana. Eu não sei como que Deus me chamou para ser pastor, porque eu sou muito cartesiano, né? Para mim, matemática, física. Mas assim, se você fizer uma olhada boa, por que criaram os nossos departamentos, nós vamos entender qual era a visão daqueles que criaram eles. Então, por exemplo, quando a gente tem o DCC, o Departamento de Crescimento Cristão, a nossa escola bíblica, os embaixadores, as mensageiras, a MCM, tudo isso daí que foi criado com o propósito do discipulado, do cuidado mútuo, da oportunidade, da potencialidade das pessoas desenvolverem e cuidarem uma das outras. Só que, ao longo do tempo, algumas igrejas continuam isso, naturalmente, não estou falando que toda igreja mudou, mas muitas das nossas igrejas acabam mudando o projeto. Ou seja, o que deveria ser um projeto de cuidado, de apacentamento, de capacitação, de discipulado mesmo, a gente vai perdendo isso e cria-se um departamento fechado. E às vezes a gente diz assim, né? Eu que fui líder de juventude, então eu vou falar com muito mais propriedade, né? Fui presidente de juventude da igreja local, da associação e da convenção do Rio de Janeiro, né? Do Fluminense. Fui presidente da Juberge, da Juventude Batista do Rio de Janeiro. E o que a gente via da maneira geral é que o que eu queria desenvolver na igreja era um departamento de jovens, em que algumas pessoas, tinha lá a diretoria, eram aqueles ali que produzia eventos. Ou seja, o projeto da União de Jovem, que eu, né, conduzi por muito tempo, então fico mais à vontade de me autocriticar, era fazer eventos. Então, eu tinha piquenique, eu tinha cantata de Natal, eu tinha cantata de Páscoa, eu tinha que ter congresso de jovens, eu tinha que ter intercâmbio entre igrejas. Tudo isso daí com vista a um propósito que era muito nobre no meu coração. Eu preciso dar atividade ao jovem, senão eu perco ele para o mundo. Ou seja, se o mundo tem muitas atividades, se eu mantivê-lo ocupado dentro da igreja, eu não perco esse jovem. Então, o meu departamento de juventude acabou se fechando para uma realidade interna e não olhando para aqueles que estão lá fora. E assim, como eu era de uma igreja grande, uma igreja de 600 membros, uma igreja que eu amo de paixão, né? E se você olhar em todas as minhas declarações da minha igreja mãe, é só de amor mesmo. Mas eu lembro que eu não cantava, né? Então, quem não canta, não toca, ele acaba sendo presidente, né? Então, a igreja tinha uma vocação muito boa para música. E a gente tinha lá no departamento de jovem, tinha um coro, que era o coro Louvor Jovem. Nossa, como a juventude era muito grande, a gente fazia uma cantata. Cada 3 meses a gente fazia uma cantata. Era Páscoa, aí depois vinha o aniversário da juventude, que era em outubro, e depois tinha a cantata de Natal.
Nossa, cada cantata dessa, a cantata de Páscoa, eu lembro, Deus, o Mundo, Amor, eram 70 integrantes. E entre música, aí tinha a encenação, olha, era muita gente. E aí, qual era o objetivo? A gente quer salvar as pessoas. Mas aqueles 70 jovens trabalhavam tão arduamente que esqueciam de convidar os que não eram crentes. No final das contas, era um evento de crente para os crentes. A gente fazia uma cantata linda, empolgava, emocionava. E aí, a gente orava, fazia campanha de oração, mas, na verdade, o nosso foco é que a gente não cometesse nenhum erro num tom da música, na apresentação, para que ficasse realmente muito bonito. E, às vezes, tinha lá, pelas misericórdia de Deus, 3, 4 conversões. A gente ficava feliz, porque mais vale uma vida do que o mundo inteiro. Mas e o discipulado? E o cuidado dessa vida? A gente não tinha um plano para o cuidado, para apacentar. Então, por isso, a igreja tinha dificuldade de crescer no seu ministério. Então, o departamento não é o problema. O problema é a visão do departamento. Então, por exemplo, aqui na igreja tem embaixador, tem mensageiro, tem tudo. A questão não é ter o departamento, é o que ele espera fazer. Então, se você tem mulheres, homens, o departamento que tiver, na visão da igreja multiplicadora, é um realinhamento com a visão discipular. Se você for o único propósito, fazer uma série de atividades, talvez a igreja tenha muitas atividades. É possível que ela atraia até muitas pessoas pelas atividades que são boas, mas ela vai deixar de expandir e crescer pela falta do propósito no discipulado e no cuidado. Então, é isso que eu tenho para dizer. Algumas vezes, os nossos departamentos estão tão engessados que, assim, uma assembleia ou uma reunião ou um evento, ele vale mais do que qualquer outra coisa. Isso, muitas vezes, impede o crescimento da igreja, né? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Dispensacionalista, ninguém pergunta não, pelo amor de Deus, hein? Gente, nós estamos com menos de 1 minuto para encerrar o primeiro bloco. Então, ele cai automaticamente, tá? E aí vocês fazem a reconexão aí no link da reunião, como a gente fez na semana passada. Tá bom? Assim que cair, cair aqui a conexão. Tá, no segundo bloco, então, eu vou explicar melhor o que é o projeto de igreja multiplicadora para vocês aqui, tá bom? Ok. Pastor Zeca, seja bem-vindo. Tá nos ouvindo aí, Malu, pastor? Ok. Eles estão dentro do carro aí, seguindo aí para resolver algumas situações aí na rua. Louvado seja Deus, porque até dentro do carro a gente está junto aí, tá? Eu vou desconectar, vou encerrar a reunião, porque já falta 30 segundos apenas, e aí a gente reconecta novamente. Pastor Henrique, o senhor vai ter que reconectar novamente, viu, querido? Eu vou já vencer aqui os 40 minutos iniciais. Estou aguardando todo mundo aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.